Olá, está no ar A Palavra é Tua, podcast do Sindijors. Neste mês de junho, vamos abordar a Convenção Coletiva de Trabalho. Data base do jornalista é o mês de junho e nós vamos conversar sobre a nossa proposta para o sindicato patronal, conversar e debater aspectos importantes que estão presentes nessa nossa proposta, que foi aprovada em assembleia da categoria, e falar com os nossos especialistas em direito do trabalho. Eu, Carla Seabre e Viviane Finkelstein, vamos conversar hoje com Antônio Carlos Porto Júnior, que é o assessor jurídico do Sindijors. Nós agradecemos e damos as boas-vindas e já começamos falando sobre a dificuldade que a gente pode enfrentar pela frente, dentro do teu conhecimento, né? Nós construímos uma minuta um pouco diferente do ano passado, acrescentamos algumas coisas. Qual a dificuldade maior que os sindicatos, de uma forma geral, e nós, especialmente, vamos enfrentar nessa negociação, Porto? Bueno, pessoal, primeiro uma questão, acho que é importante a gente dar a dimensão do que nós vamos fazer nesse processo de negociação coletiva. Porque esse, às vezes, passa desapercebido, mesmo para quem mesmo para jornalistas, assim, da importância desse momento. Porque é a oportunidade que nós temos de criar normas que vão ser aplicadas para a nossa categoria. Então, assim, na verdade, nós vamos fazer leis que se aplicarão a nós. E isso se tornou ainda mais dramático, mais importante com a reforma trabalhista, porque a partir de agora, o que for negociado vale mais do que a lei. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E isso é importante que o conjunto de jornalistas, toda a categoria, se dê conta assim, da gravidade desse momento. Porque assim, o que nós escrevermos agora, o que for estabelecido agora, vai ser lei para todos os jornalistas. Todos os jornalistas empregados em rádios e jornais. Então, assim, esse é o principal aspecto. Assim, essa é a atividade, talvez, mais importante de um sindicato. É para isso que o sindicato, a rigor, existe. Que é para fazer a contratação em nome dos trabalhadores, em nome dos jornalistas. Então, assim, acho que esse é o primeiro aspecto, que é o mais, talvez, a meu juízo, mais importante, que esse, assim, é um problema que está permanentemente apresentado para as entidades sindicais. Independentemente do momento, se é melhor ou pior a situação para se fazer a negociação, essa responsabilidade que é criar normas. Então, por isso que é super importante a participação dos jornalistas, porque assim, a gente precisa ouvir o que efetivamente as pessoas querem, o que é importante para elas naquele momento. Então, as assembleias que antecedem a negociação coletiva são fundamentais, porque assim, o sindicato não pode inventar as reivindicações. Os pedidos têm que vir de quem tem interesse neles. Então, assim, esse momento é absolutamente fundamental. E esse ano aconteceram, assim, nós, a partir digamos assim, de impulsos que nós recebemos da categoria, assim, nós temos uma pauta que é um pouco diferente. Lógico que ela vai, como todos os anos, ela tem temas que envolvem a parte financeira, que é o piso salarial, aumento salarial e todos os temas que envolvem, digamos assim, os aspectos financeiros, mas há outros também. E acho que é um dos temas que é importante, assim, para uma categoria como os jornalistas atualmente, onde a presença feminina é muito grande. Dessa vez nós temos um capítulo inteiro pensado em discutir os temas do direito e das necessidades das mulheres jornalistas. Acho que essa é uma experiência que vai ser uma experiência nova. É um tema que sempre é discutido, mas ele nunca foi, dessa vez, formalizado e apresentado como pedido efetivamente. Então, eu acho que esse é um aspecto que seria bastante, que deve tornar essa negociação, dar um certo tempero novo para essa negociação. Sim, e temos também capítulos sobre a saúde e qualidade de vida, saúde mental e qualidade também, de vida, né? Também. Esse é outro aspecto que é bastante interessante, que assim, muitas vezes pensa, não, o dissídio, como chamam, é só questão financeira. E, na verdade, evidentemente que a questão salarial ela tem uma importância gigantesca, mas não é só isso. E as condições de prestação de trabalho
em geral, mas dos jornalistas em particular, tem havido um processo, digamos assim, de superexploração da mão de obra num nível assim, do um nível de exigência que tem adoecido as pessoas. Então, assim, nós temos relatos assim, sabe, de o número de afastamentos por burnout e por problemas de saúde mental são cada vez maiores. Então, assim, se tornou, de uma hora para outra, não, mas assim, agora se tornou um tema urgente. Tratar da saúde, das condições de trabalho sob esse prisma, sobre assim, o trabalhador o trabalho não ser apenas uma fonte de sofrimento, como tem sido. Nós temos enfrentado inúmeros casos. Eu recebo no escritório pessoas assim, que estão simplesmente liquidadas, porque tem metas, tem horários que são impossíveis de serem cumpridos, e as pessoas entram em desespero, porque põem em si a culpa, quando não é. Na verdade, é uma estrutura de produção que funciona de forma a levar ao desgaste extremo do jornalista ou do profissional, como qualquer outro. Em outras áreas isso acontece também. Sim, e também o próprio enxugamento, né? Porque as redações hoje não têm o mesmo número de profissionais que tinham antes. Consequentemente, o trabalho aumenta, a pressão aumenta e a saúde não aguenta. Fazendo ainda. É exatamente isso, porque além do enxugamento, as mudanças tecnológicas transformaram a produtividade num nível absurdo, um nível de controle sobre o que cada um está fazendo o tempo inteiro passou a ser gigantesco. Antigamente, a pessoa tinha que bater um cartão ponto para saber se estava trabalhando ou não. Hoje, todos nós estamos trabalhando o dia inteiro, em casa às 8h30 da noite, recebe um WhatsApp e tem que responder. Sabe? Então, assim, se tornou uma situação assim, onde as pessoas praticamente trabalham 100% do seu tempo. Então, um dos temas que tem sido levantado é o direito à desconexão. Porque assim, tem uma hora que a gente precisa descansar. Sim. Porque não é nem por uma questão de se negar a trabalhar. O jornalista sabe que, dependendo do evento, vai ter que ir para o sacrifício, como você diz. Mas nós precisamos descansar. E esse precisar descansar não é só um desejo do jornalista, é uma necessidade da empresa, porque ela precisa ter profissionais com saúde para trabalhar. E é isso que a gente tem verificado. Assim, um número de afastamentos em função de burnout, de crises de ansiedade, etc., tem crescido muito. Então, esse também vai ser um assunto que nós esperamos seja conversado nessa mesa, que seria de grande importância para nós. Nas cláusulas financeiras, Porto, a gente sabe que, ao longo do tempo, a gente tem conseguido, para o piso, 100% do INPC, que é a reposição, que é a inflação. Mas a gente também sabe que a inflação não é um índice real, porque a gente vai ao supermercado, a gente sabe que com o dinheiro que a gente comprava as coisas ali atrás, hoje a gente compra metade. Sim. Né? Então, há muitos anos que não se consegue um aumento real. Né? O aumento real não é para ganhar mais, é para repor de uma forma um pouco mais dentro da realidade a inflação, tudo que se perdeu, né, nos anos anteriores. Como é que a gente lida com esse entendimento, né? Porque é muito difícil quando a gente apresenta um valor, um percentual acima, né, do INPC. Eu diria o seguinte, nos últimos anos, nós temos conseguido repor a inflação, pelo menos por piso, em praticamente todos os casos, mas em muitos deles isso teve que ser parcelado, o que, desde logo, nos causa um prejuízo, porque, por exemplo, se tu tinha que ter a reposição da inflação integral em junho e ela só ocorre, digamos, em janeiro, de junho a janeiro a gente tem uma perda que deixamos de comprar coisas com aquele valor. Então, embora repondo a inflação de forma integral, nós vimos tendo prejuízos nesse período são significativos pelo tema do parcelamento. Um outro problema é em relação ao reajuste, que às vezes esse reajuste também é parcelado, algumas vezes não se chegou a 100% da inflação, em alguns poucos casos, mas o problema maior tem sido a ideia de que a reposição não seja aplicada integralmente para todos os salários. Tem acontecido, nas últimas negociações,
de excluírem os chamados hipersuficientes, as pessoas que têm um salário mais elevado, que têm um curso superior, como a grande maioria dos jornalistas tem. Então, ficam fora disso. Então, muitos cargos, digamos assim, de chefia ou cargos mais elevados não têm obtido a reposição integral da inflação. E esse é um tema que nos chama a atenção, que também foram temas que foram levantados durante o processo de elaboração da pauta, reclamações nesse sentido, dizendo assim, olha, é injusto que tenha seja dado esse tratamento. É evidente que a gente sabe que as condições digamos, o setor como um todo de comunicação passa por um processo de transformação muito importante. Então, assim, se a gente for olhar o que era uma redação há 20 anos atrás e o que é hoje, a diferença é um abismo, entende? É uma gigantesca diferença. O ascenso de redes sociais, o que significa influencers e tudo. Então, é um tema difícil, que não é só difícil para os jornalistas, é difícil também, a gente não tem por que não reconhecer que se criou um desafio novo no modelo de negócio. Então, assim, há dificuldades, a gente sabe disso, mas assim, também as dificuldades são para todos, então vamos dividir as dificuldades, o fardo não recair apenas sobre um dos lados da negociação. Então, assim, esse eu acho que talvez seja um aspecto que nós enfrentaremos com... Não vou falar em dificuldades no sentido, porque como a inflação caiu, diferentemente da última negociação, onde a gente tinha uma inflação elevada e significava, digamos assim, num peso na folha mais significativo, hoje isso tende a ser menor. Mas aquilo que tu disseste é verdade. Assim, não é que o índice de inflação seja falso, é que existem várias inflações distintas. A inflação dos alimentos tem um peso que é diferente de inflação de outros segmentos. Então, de repente, o custo, sei lá, por hipótese, do papelão pode ter aumentado menos do que o arroz, mas as pessoas comem arroz, não comem papelão. Então, assim, efetivamente, há uma diferença em detrimento a nós, porque assim, a parte do que se consome são bens de primeira necessidade e onde a inflação foi muito mais elevada. E onde ela aumenta todo dia. Exatamente. Na prática, ela aumenta todo dia. Diferente até de uma escola particular, tu tem um filho numa creche, tu tem uma programação, até tal mês e tal valor, depois vai ter um reajuste, ou inicia o ano com valor X. O mercado, a gente pega ali toda semana, vai ter diferença comprando exatamente as mesmas coisas. E assim, nosso reajuste, ele ocorre na nossa database, todo mês de junho, e passa-se, então, um ano sem que isso modifique. Mas nesse um ano, os alimentos aumentaram, né, o combustível, o transporte, o plano de saúde. Sem dúvida. Né? E aí o plano de saúde, quando ele aumenta, em algumas empresas, como é o nosso caso, o meu e da Viviane, aumenta o desconto em folha da nossa parte também. Ok? É assim que funciona. Então, assim, acaba que aquele valor que a gente teve ali atrás, ele em meio ano ele já perdeu bastante. E uma coisa que chama muito a atenção, né, Porto, que tem acontecido muito, e aí também é uma dificuldade, né, para nós fazermos valer a nossa convenção, que é a pejotização que a gente chama, né, do trabalho, porque as empresas estão cada vez mais contratando pessoas jurídicas, né, para trabalhar. E aí, como é que a gente consegue elaborar, né, para que acolha também o jornalista PJ, né? Esse tema, Carla, é extremamente delicado. Ele é difícil, porque rigorosamente o empregado, pessoa jurídica, que é uma contradição dizer uma coisa como essa, mas de qualquer forma, o empregado PJ não está abrangido pela convenção coletiva, porque ele não é empregado, tecnicamente falando. Então, isso, de fato, assim, é um grande problema. Eu sei que há circunstâncias distintas, dependendo do salário, dependendo da remuneração. Eventualmente, até pode ser melhor ser PJ, dependendo da situação. Mas, em regra, eles estão descobertos, eles são tratados como se fossem empresários, na mesma condição de livre negociação, é como se fosse a Gerdau negociando com uma fornecedora de minério de ferro, é isso, e acabou, entende? Então,
realmente, assim, é uma situação, é um desafio para os sindicatos. No caso de vocês, talvez seja ainda maior do que para as outras categorias, porque isso aqui é uma realidade crescente. Todo o processo que a gente comenta como de precarização da relação de trabalho, ele ocorre em vários segmentos, mas assim, no setor de serviços, ele é onde ele ocorre de forma mais acentuada e de forma violenta e mais rápida. Porque é muito mais difícil, por exemplo, tu até pode contratar terceiros para prestar um serviço de manutenção numa empresa, mas em geral isso precisa ser uma empresa montada com alguma estrutura, não vai simplesmente sair contratando pessoas jurídicas para fazer isso, não faz. Então, na indústria, isso não funciona de uma determinada forma. Mas no setor de serviço, pela sua dinâmica, isso é muito mais fácil, muito mais comum, muito mais simples de ser feito. Então, acho que esse é um desafio enorme que a gente precisa, e nós não temos, eu particularmente, mas acho que ninguém tem uma solução para isso nesse momento. E acho que é um outro segmento que é importante, que também não é diretamente abrangido pela nossa convenção coletiva, que é o setor de assessorias, que são empresas que empregam empresas e, às vezes, vários outros segmentos que empregam muitos jornalistas nesse sentido, que também é uma área que nós precisamos trazer para dentro do sindicato, trazer para o processo de negociação coletiva, que também é um grande desafio que nós temos pela frente. Então, assim, nós temos pela frente, assim, desafios são muitos. Assim, eu estou otimista esse ano, no sentido de que acho que há uma pauta que permite um debate com o patronato de qualidade. Acho que é possível se fazer, eu espero que a gente tenha um debate de qualidade sobre a nossa pauta. Porque, assim, tem duas tendências nas negociações. Assim. Uma é aquela, assim, dizer, na primeira reunião já disse, tá fora, tá aqui, a proposta é essa e acabou. Geralmente vem com uma proposta abaixo da inflação e tal, para numa segunda reunião oferecer inflação e dizer, agora acabou, terminou, e não querem discutir o resto da pauta. Eu acho que esse ano existe uma disposição pela diretoria e até uma necessidade, pelo mandato que nos foi dado, de debater alguns temas. Acho que o tema da saúde e o tema da questão da mulher se tornarem positivos. Esse ano, assim, a mesa de negociação terá que entender que esse tema é importante de verdade, que precisa ser conversado. Se nós vamos conseguir contratar, é outra discussão. Entende? Mas, assim, abrir o debate, é um debate que tem que ser aberto. E é nesse sentido que eu digo que eu sou otimista, porque eu acho que assim, nós temos condições de propor essa discussão. O resultado dela, muitas vezes, assim, se tem que plantar com muito tempo de antecedência para efetivamente tu ter uma colheita lá adiante. Assim, vai ter toda uma discussão de custos, enfim, de administração, de gestão dessa. Bom, esses temas surgirão, entende? Mas eu tenho a expectativa verdadeira, assim, de que nós vamos ter um debate interessante sobre esses temas. Estou otimista em relação a isso. Eu não estou querendo aqui dizer para a categoria que nós vamos contratar tudo, que a saúde da mulher vai sair aqui resolvida, que nós vamos ter todo. Mas tem questões assim, que são importantes, por exemplo, por que não colocar para a CIPA a discussão sobre burnout, a discussão sobre saúde, colocar esses temas como temas reais. Bom, vamos discutir na semana lá na CIPAT, vamos discutir esse tema, porque não é um interesse só do empregado, é um interesse também do empregador de ter empregados saudáveis. É importante que isso seja construído. Porque as substituições, elas são caras, né, para o empresário. É evidente. Na verdade, tu perde a memória, tu perde a experiência. E isso e além da quebra da continuidade, porque daqui a pouco um sujeito que ele está doente está com a produtividade muito mais baixa. Entende? O afastamento vai ter que contratar alguém para pôr no lugar. Enfim, são problemas reais que as empresas também enfrentam. E essa questão da saúde mental são problemas que sempre aconteceram, a gente sabe, mas é difícil se falar de saúde mental, mas que a pandemia acho que tornou esse tipo de assunto mais público, né? Mais de se conseguir sentar para conversar. E nós sabemos que as empresas admitem, inclusive, que tem funcionários passando por esse tipo de problema de saúde mental, né? Então, acho que cabe a quem? A nós, o sindicato, sentar para conversar sobre isso, porque individualmente o funcionário não consegue fazer isso. Não faz. Eu acho que tenho razão absoluta. Assim, a pandemia desnudou algumas coisas, e alguns tabus acabaram sendo quebrados.
Então, assim, quando se falava em saúde mental, o cara pensava assim, não, o cara tá ficando louco. Não se trata nada disso. Entende? Não é essa a questão. É de sofrimento mesmo. Porque a organização do trabalho leva a um nível de sofrimento cada vez mais elevado. E isso precisa ser evitado. Não é só interesse nosso, eu repito isso, porque isso é um tema que não é só interesse nosso, é interesse também das empresas. O ambiente saudável é do interesse das empresas. Tem mais produtividade, é evidente. Né? Tu ir para um lugar onde trabalhar seja bom, tu produz mais do que para um lugar que é o inferno. Quem é que vai gostar de trabalhar num lugar que tu sabe que tu vai sofrer? A pessoa já vai com... já vai pensando já assim, vai mais um dia para o fundo de garantia. É só. Exatamente. Exatamente. E à medida que a gente consegue fazer com que um assunto como esse vá para a CIPA, para uma comissão, esse assunto comece a ser tratado dentro da empresa e, às vezes, até alguns assuntos que ficam entre o funcionário e o presidente, digamos, ou o gerente, existe que o entendimento... Daqui a pouco a questão tóxica está no meio do caminho ali, né? Em profissionais que exercem algum tipo de chefia que não têm a qualificação que deveriam ter, né? E que às vezes acabam colocando os funcionários numa pressão desnecessária, querendo só mostrar lá para o topo que não, ele conseguiu editar tantas coisas ou fazer tantas matérias, só mostrando o resultado efetivo e não mostrando o dano que ele causa para conseguir aqueles números. Porque pode ter uma solução pontual, momentânea, mas isso vai minando a saúde, né, do trabalhador e vai chegar um momento em que ele vai desabar. Não, e aí tu esvazia uma redação, porque sempre tem alguém com atestado, sempre tem alguém doente, e aí fica aquela imagem do tá sempre doente. Cara, algum problema tem. Então vai descobrir, usa o RH para descobrir o que está acontecendo com essa pessoa, o que está fazendo ela ficar doente, algum problema em casa, algum problema no trabalho, vamos conversar. Não, exatamente isso. Assim, apostar só no curto prazo não resolve, entende? Tu pode até obter no curto prazo alguns resultados, mas no médio e no longo prazo o resultado final não é positivo. Então, assim, um ambiente saudável é um ambiente de interesse de todo mundo. Então, assim, acho esse o pressuposto da gente ver. E os desafios são desafios novos. A Vivi falou da questão dos gestores, mas dos processos de trabalho também. Sabe, essas ferramentas que a gente passou a usar cotidianamente, elas nos exigem muito, assim, e nos cobram atenção. Então, as pessoas não conseguem ter, digamos, aquilo que eu tinha comentado antes, um momento de tu estar desconectado de verdade, entende? De parar de fazer as coisas, porque é necessário isso acontecer. Sabe, para tu trabalhar, tu precisa descansar. Então, assim, nós estamos chegando numa situação onde, às vezes, são discussões malucas, onde as pessoas, os trabalhadores, os jornalistas, não querem ter as folgas, não querem ter os períodos de descanso, porque preferem sair do local de trabalho quanto antes. Porque assim, não quero fazer esse intervalo de meia hora, eu quero trabalhar isso aqui e sair meia hora antes, para não me incomodar, porque aqui o ambiente é muito ruim. Infelizmente, isso acontece bastante. Acontece. E as pessoas não se dão conta que prescindir do intervalo, do descanso, vai minar a sua saúde ali adiante. Ele pode achar que está bem agora, mas no acúmulo ele vai acabar tendo prejuízo ao final. Então, assim, são assuntos legais, são assuntos interessantes que a gente pode e acredito tenhamos espaço de discutir. Ao lado de outros, que são temas mais antigos, referir-se plano de saúde, tem a questão do Vale Alimentação, que são coisas que não são contratadas ainda e que há muitos anos, sobretudo o Vale Alimentação, tem sido um tema que todas as assembleias, de alguma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, isso ressurge. Assim, que quem está bem, algumas empresas têm refeitórios, bom, isso resolve o problema, mas as que não têm, entendeu? Como é que o sujeito faz para se alimentar, como é que funciona? Então. E até a própria, exatamente que tipo de ambiente essa empresa oferece como refeitório, né? Também. Às vezes, até, tipo, existe um local adequado para que eu possa guardar a minha comida, para que ela não estrague, existe para que ela não desapareça. Para que ela não desapareça, existe um forno de micro-ondas para que eu possa aquecer. Esse ambiente ele é limpo, né? Existem vários, não é simplesmente largou uma sala e era isso, né? Não, mas além do que assim, talvez, claro que levar o alimento de casa tem alguns aspectos positivos. Tu pode escolher o que tu quer comer, etc. Isso é fato.
Mas, ao mesmo tempo, isso significa que tu vai ter que perder um bom tempo da tua vida preparando isso. Exatamente. E seriam espaços que tu usaria para tua família ou para ti próprias e que tu tem que passar para outra atividade. Seria muito mais razoável, por exemplo, se tivesse um vale alimentação, que tu pudesse sair e almoçar em algum lugar e tirar a preocupação da tua cabeça. Sim. Sabe? Não é uma preocupação, eu não preciso produzir o alimento, eu preciso me alimentar. Mas sem o reajuste, né, nesses vales, se dilui pelo número de dias trabalhados, não paga uma refeição. Não, para os que têm. Para os que têm, sim. Porque muitos não têm. Nós temos. A gigantesca maioria não tem. A gente tem fala alguma... isso e a gente tem, né? Plano de saúde, a gente tem vale alimentação, mas a maioria das empresas, não tem. A maioria dos jornalistas não tem acesso nem ao vale alimentação e nem ao plano de saúde. Então, são temas que a gente sabe que são temas delicados, porque não vai ser a primeira vez que nós vamos discutir isso. São temas recorrentes que vêm surgindo de tempos em tempos. E, claro que a gente sabe que existem empresas de portes distintos. Então, assim, a capacidade, digamos, financeira de uma determinada empresa é diferente da outra e ninguém aqui é irresponsável de desconhecer isso. Mas algum nível de regramento a gente precisa avançar. Precisamos avançar de alguma forma. Nesse ano, por exemplo, nós não vamos insistir na digamos assim, generalização do vale-refeição, mas que pelo menos as empresas que forneçam corrijam. Claro. Porque estávamos acontecendo situações de que ficava congelado praticamente de forma indefinida. Então, acaba não sendo como se não houvesse. E tu falasse, claro, do tamanho e do aporte de cada empresa, né, das diferenças. E isso me faz lembrar da equiparação do piso, capital e interior. Que isso é uma reivindicação não só da categoria nossa também, do sindicato. O sindicato deseja muito chegar a isso. Essa talvez seja a situação, digamos, mais constrangedora que a gente enfrenta cotidianamente, é a cobrança. Assim, mas por que os jornalistas do interior são menos valiosos que os da capital? Óbvio que não se trata disso, evidentemente que não se trata disso. Mas tem praças que são capazes de suportar determinadas condições que em outras se tornam reais. Então, dentro de determinadas cidades que a gente forçosamente tem que reconhecer aqui. Bom, não dá para pensar a mesma pujança de Porto Alegre. Esse é um tema super delicado. A gente já tentou, ao longo desses anos, inúmeras alternativas. É um problema porque os caras dizem, ok, a gente aceita unificar o piso, mas vamos unificar o piso do interior. E deixa que o mercado resolva a questão de Porto Alegre. Bom, esse é um tema muito delicado, difícil da gente trabalhar, antiquíssimo. Talvez esse seja o assunto mais tabu de todos, porque assim, em todas as negociações, às vezes, ao longo dos anos, assim, havia personagens que eram escalados pela bancada patronal para fazer o papel do pobrezinho do interior, que eu lá chorava as misérias, que estava todo mundo quebrado, que a cidadezinha ela era uma heroína de manter o jornal vivo naquelas condições, que precisava do nosso apoio, tínhamos que entender e blá, 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 blá. E tem realidades no interior onde, assim, boa parte da remuneração, por exemplo, de quem trabalha em rádio acaba sendo venda direta. Sim. De venda direta de anúncios. Então, assim, são condições que são muito diferentes umas das outras. Assim. E há de se reconhecer assim, que as grandes empresas estão situadas ou na capital ou na região metropolitana. Então, o movimento que se faz esse ano é nesse sentido, assim, de pegar praças. Nós não podemos dizer que uma praça como Novo Hamburgo, como o Vale dos Sinos, não dá para comparar isso com uma cidadezinha do interior, lá da fronteira com o Uruguai, entende? Sei lá, não dá para comparar as duas coisas. Não que vai desmerecer as cidades Não, mas é em termos de estrutura econômica, de grupos de comunicação, de comparar Caxias, por exemplo, com, sei lá, com Pinheiro Machado, sabe? Não é que... Não desmerecendo Pinheiro Machado, tem história, tem toda uma condição, mas olha o nível da estrutura industrial da região da Serra e de Caxias em particular, a estrutura das suas empresas, de comunicação inclusive,
e com as dificuldades dos pequenos veículos das cidades do interior. Então, a gente percebe isso com a quantidade de fechamento que a gente teve desde antes, é claro, da pandemia, mas que se intensificou durante a pandemia em diante, né? E com as novas tecnologias, né, acaba piorando a situação, porque aquele jornal impresso que ele vendia assinatura já não... E aí, para fazer um site, um portal, uma coisa, requer, né, todo um conhecimento. Porque é claro que a gente sabe e que o jornalista, tanto o da capital quanto do interior, eles têm a mesma capacidade, eles têm o mesmo merecimento, né, de ter um piso unificado. Mas a gente sabe também que, em função dessas empresas, dessas cidades menores, isso pode gerar o desemprego daqueles poucos que estão. E como a gente ainda está lutando pela PEC do diploma, que ela ainda não foi aprovada, daqui a pouco contratar lá o filho do meu amigo que escreve direitinho. Ou não. Né? Ou não. Ou nem tanto. Ou não, já, né? Isso dentro da cabeça do cara, você escreve direitinho, às vezes nem ele sabe, né? Então, e aí acaba passando um posto que é de alguém qualificado, né, para alguém que não é. Então, realmente é um assunto complexo e delicado. Sem dúvida, assim, eu tenho certeza que talvez seja o tema mais difícil com o qual a gente lida ao longo desses muitos anos que eu ajudo as negociações aqui com o sindicato, que é um tema complicado mesmo, assim, porque a gente sabe que é injusto, mas as condições efetivas de modificar isso não são tão simples assim. E os jornalistas do interior que saibam, assim, não tem ano que a gente não faça esse debate. Não tem ano que não se faça esse debate. Ao ponto de chegar, às vezes, situações onde um representante de uma das empresas se levantar da mesa e ficar furioso que não vai mais conversar, que a gente é irresponsáveis, que não conhece a realidade deles e tal. Então, assim, é um tema sempre muito tenso, sempre um tema muito difícil, mas que não vai ser abandonado. Nós vamos tentar, dessa vez, fazer uma abordagem, pelo menos, envolvendo as praças que tenham maior capacidade de fazer frente a esse tipo de salário. E vamos avaliar qual vai ser a condição. Mas que fique claro, assim, sempre essa pauta está presente e é algo que é de extraordinária importância para o sindicato, para os seus assessores, para todo mundo. É um tema que nos tira sono, com certeza. E, Porto, assim, só para a gente, a título de curiosidade, né, é que nós temos essa negociação durante esse mês de junho, talvez até avance um pouquinho em julho. Já há quantos anos, Porto, que tu participas dessas negociações aqui no sindicato? Eu acho que mais de algumas décadas. Teve alguns períodos de interrupção, assim, mas pelo menos uns 20 anos, eu acho, eu tenho participado ininterruptamente, um período menos, outro período mais e tal. Há muita diferença de perfil das diretorias, entende? Isso também tem um aspecto. Assim, tem algumas diretorias que prescindem ou não demandam assessoria no processo negocial, fazem a negociação por si. Então, teve alguns momentos onde a negociação, basicamente, eu recebia principalmente os documentos para fazer revisão técnica e acabou. Outras diretorias não, pedem a presença da assessoria na mesa, enfim. Então, há muitos anos eu tenho trabalhado com isso. É um trabalho que eu gosto, acho que é um trabalho importante. E, assim, e houve muitas modificações nesse último período. Para começar, assim, as pessoas até hoje chamam de dissídio. E é super engraçado, porque dissídio, na verdade, é o oposto do que a gente faz, que dissídio é uma divergência, é uma briga. E, na verdade, a gente faz a negociação coletiva. Negociação pressupõe proximidade, possibilidade. É para assinar um acordo. Exatamente, não para brigar. Então, para unir. Exatamente. Então, assim, mas é interessante pensar por que a palavra dissídio se tornou de uma forma tão universal, inclusive para categorias de nível superior como a nossa, que teriam condição de entender que a palavra está significando outra coisa do que efetivamente. É porque por muito tempo o processo de negociação coletiva era feito através da Justiça do Trabalho. Então, o que acontecia nos tempos muito antigos? Assim,
havia uma ação que era ação de dissídio coletivo e ação de revisão de dissídio coletivo. Não que ela tenha deixado de existir, mas assim, no período anterior, se aprovava a pauta de reivindicações, começava a negociação patronal e se ajuizava o dissídio. Se não houvesse acordo, o tribunal julgava. Então, julgava lá, nós estávamos pedindo 100% do INPC, o patronato queria nos dar 70% do INPC. Nós queríamos piso de R$1.000, vamos supor, eles queriam dar piso de R$500. O tribunal arbitrava, ele julgava e decidia a causa. Então, isso dava uma condição um pouco diferente do critério que a gente enfrenta hoje. Qual foi a principal modificação e a modificação que foi definitiva? Para ajuizar o dissídio, hoje a gente precisa ter a anuência da outra parte. Então... É difícil, né? Porque... É mais ou menos a mesma coisa. A Viviane bate no meu carro, eu só posso cobrar dela na justiça se ela concordar. Entende? A chance dela concordar é muito pequena. Então... Esse é um dos absurdos, né, que a gente... Porque, né, como é que a parte que não quer fazer um acordo contigo tem que te autorizar ou tem que concordar contigo que a justiça... Porque ela não quer fazer um acordo contigo, caramba. Pois é, mas aí é que está. É por isso que ficou muito desigual as relações a partir de um determinado momento. Porque assim, a contrapartida disso foi o que se chamava de ultratividade. Com a ausência do dissídio coletivo, passou a se decidir, e no fim virou jurisprudência firme dos tribunais superiores, no sentido assim, que enquanto o acordo coletivo não for renovado, as suas cláusulas continuam valendo. Sim. Então isso nos dava uma condição de, quando se chegava na mesa, não ter a pressão de ter que celebrar o acordo a qualquer custo, porque a gente sabia que o acordo, pelo menos em relação a quem já estava trabalhando, ia continuar válido. Então, podia ter discussão se os novos que fossem admitidos se submeteriam às novas regras ou não, mas o fato é assim, digamos assim, falando uma linguagem mais ou menos comum, o acordo ia valer enquanto não fosse substituído por outro. Isso nos dava uma condição de negociação muito melhor. Então, não nos importávamos tanto se atrasava a negociação. Agora, com a reforma trabalhista, já mudou isso. Hoje, se o acordo, agora no dia 31, o acordo vai perder a validade. Claro, nós vamos tomar algumas medidas jurídicas, protesto pela manutenção da database e alguns outros ajustes com os empregadores, também, porque para eles também tem, de certa forma, eles têm interesse em estabelecer, manter estável as relações de trabalho. Porque se eles, digamos assim, deixam de cumprir o acordo coletivo, certamente vão criar uma situação super complicada dentro das redações, talvez até facilitando a mobilização dos jornalistas para não ter prejuízo. Por outro lado, se eles simplesmente seguem pagando sem tomar nenhuma medida e não fazem acordo, depois não vão poder retirar aquilo, porque aquilo vai incorporar Então, tem alguns mecanismos que se pode utilizar. Mas com toda certeza, quando tu perguntasse a questão inicial, aquela das dificuldades que a gente enfrentava, assim, essa me parece a principal de todas, entende? Que é um acordo coletivo com prazo de validade. Isso nos coloca, uma certa forma, uma espada na nossa cabeça. Porque é uma decisão muito difícil de ser tomada. Se lá pelas tantas do campeonato a proposta é ruim, o que a gente indica para a categoria? Deixar de ter o acordo ou fazer um acordo não tão bom? Sabe, é muito diferente da situação anterior, onde a gente podia chegar na categoria assim, o acordo é uma droga, vai para a justiça. Não vai, antes ia para a justiça. É isso. Mas depois, quando já não podia mais ir para a justiça, valia o acordo anterior continuava em vigência. Entende? Isso agora não. Então, esse talvez seja o nosso principal problema e que às vezes é super difícil da categoria compreender esse digamos assim, usando uma expressão meio chula, mas o pepino, que é esse tema, assim, que muitas vezes mesmo jovens, assim, sabe, chegam na Assembleia e ficam, não, porque nós vamos ajuizar o dissídio. Como assim fazer? Mas quando eles chegam na Assembleia, né? Sim. Tem mais essa, porque a gente também enfrenta uma dificuldade muito grande deles realmente fazerem parte disso. Porque se chegar na Assembleia e falar uma bobagem dessas, vai ter
o assessor jurídico, Sim. que vai explicar, vai embasar e vai dizer como a coisa funciona. Vão ter outros colegas que já participaram de outras negociações que podem dar seus depoimentos. Agora, quando isso é só conversa de redação, a coisa não evolui e a crítica vem, né? Sempre. Eu acho, pela tua vivência já, né, junto com o sindicato, porque e tu só trabalha com sindicatos, porque Sim, o teu sim. escritório é direito do trabalho e tal. Direito social. Direito social. É complicado tu ter uma categoria que ela te cobra na redação, ela enxerga e diz assim, e aí, como é que foi o aumento? Como é que foi o aumento? Mas ela não participa, né? Ela não vem, ela não chega, ela não vem porque pensa assim, vou estar dando dinheiro para o sindicato. Não, o sindicato... isso é uma coisa também que se disseminou muito. E aí, né, por uma questão ideológica de partidos de direita e tudo mais, né, de que abraça, né, os empresários e tudo, de colocar essa imagem de sindicato, que é um monte de gente que só quer ganhar dinheiro, marginalizando. Né? E é importante, eu acho, que a categoria perceba que esse tipo de negociação ela só é possível com o sindicato, né? Sim, eu acho que esse é o ponto fundamental de todos. Assim, o que eu diria em relação à participação? Assim? A forma como a sociedade se estruturou nesses últimos anos, com essas novas tecnologias, assim, há uma tendência natural a um certo individualismo. Sabe? E teve também um certo discurso de que eu sou empreendedor de mim mesmo, que eu vou fazer as coisas de... Então, assim, tem um pouco sobre esse aspecto, mas assim, se isso é um problema, ele também é uma oportunidade e uma possibilidade da gente criar novos mecanismos de participação. Porque, assim, talvez, e eu falo da minha experiência, porque eu trabalho para outras entidades sindicais, as maiores assembleias que eu fiz nos últimos 10 anos foram assembleias virtuais. Sim. Fizemos enormes assembleias, assim, assembleias com 200, 300 pessoas, coisas que eu não via desde os anos 80. Assim, então, assim, eu acho que é possível, sim, a gente pensar um outro tipo de participação. Volta e meia eu escuto assim, não, porque vão lá distribuir os mosquitinhos na porta na entrada da empresa. Eu tenho dúvida se isso ainda hoje responde à necessidade de uma categoria como a de vocês, que ela está online o tempo inteiro. Então, talvez alguns mecanismos de participação distintos do que a gente está acostumado, fora, digamos assim, do tradicional, sejam úteis. É óbvio, como a gente está vivendo um momento de transição, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E se vocês forem pensar, assim, nosso sindicato tem base estadual, o sindicato de vocês tem base estadual. É bem mais difícil do pessoal de Pelotas, de Caxias, virem numa assembleia aqui na sexta-feira da noite, entendeu? Uhum. Então, assim, tem que se pensar numa forma que viabilize a participação, porque senão digamos assim, o estímulo já não é muito grande, mas quando tu coloca um obstáculo que é viajar 4 horas a pessoa não vem. Mas assim, o interior, de verdade, meu sentimento, né? O interior só vem para o sindicato, para as assembleias, que hoje já são online, no caso, quando a gente tiver o mesmo piso. É uma necessidade deles, eles não se sentem... aí eu vou dizer, nesse momento, é onde a gente perde o interior, nessa questão do... Eu acho que talvez a gente tenha que conversar mais com o interior sobre isso, como tu explicou, que não é que a gente não tem este desejo, não é que não se sente todo ano e discuta a mesma coisa, porque às vezes o que chega lá para o cara do interior é que nem falaram, resolveram só a história da capital, né? Só resolveram Porto Alegre. Porque Porto Alegre nunca mexe, Porto Alegre está sempre, sabe? Então, eu acho que também a gente precisa desmistificar algumas dessas coisas. Como essa própria questão de que a categoria se mobiliza para fazer oposição à cota brilhantemente, mas não se mobiliza para entrar numa reunião online para falar sobre o texto que a gente vai levar para a patronal. Tu estavas nessa reunião, Porto, tu sabe que o quórum era o previsto. E tudo que a gente queria era o quê? Outras pessoas. Lógico que a gente se gostaria de um quórum maior, mas assim, é aquilo que eu te estava dizendo, Vinícius. Eu acho que a gente vive uma fase de transição. É uma fase que não é tão simples de ser vivida. Assim. São mecanismos novos e problemas antigos.
entende? Acho que tem uma possibilidade da gente utilizar melhor esses elementos. Concordo que não vai resolver simplesmente o fato de se ter um desenho online, um desenho não presencial, que vai resolver os problemas. Mas se a gente começar a construir canais onde seja possível uma comunicação, porque, sabe, eu enfrento isso em outras categorias. Assim. Por exemplo, imagina assim, um frentista de Santa Rosa, ele tem um problema. Como é que ele vai resolver? Vai pegar um ônibus de Santa Rosa e vir aqui a Porto Alegre falar com o sindicato dos frentistas? Sabe, isso é óbvio que não vai acontecer. Então é evidente que é necessário construir algum tipo digamos, de alternativa de contato. Qual era a alternativa antiga? Construir subsedes. Sim. Mas essa construção de subsedes, aí tudo bem, tu tem uma subsede em Ijuí, mas será que o cara vai vir de Santo Ângelo a Ijuí? Sabe, que também é uma viagem longa. E acaba que essas subsedes, nós tivemos algumas, que durante algum tempo uma ou outra pode ter tido um funcionamento que se justificasse o preço que se gastava pelo aluguel e pelo empregado, trabalhador que estava lá. Assim. Mas em geral não, entende? Assim, não se tinha uma justificativa para manter aquelas subsedes. E não é o caso de vocês, várias outras entidades em função, inclusive desse tema, que é a manutenção financeira das entidades sindicais, que esse é um ponto que muitas vezes a categoria não entende, pensa que assim, os caras só estão a fim de dinheiro, só estão procurando. Na realidade, não. E uma campanha salarial é uma campanha que ela é cara. Para a gente cumprir o papel o desafio que nos é imposto, nós precisamos de estrutura. A gente não pode discutir com os empregadores sem ter um mínimo de base, sabe? Um mínimo de estrutura, um mínimo de condição de fazer isso. E para isso custa dinheiro. Não tem como ser de outra forma, entende? Ninguém faz milagre. Tudo bem, se pode fazer um ou outro sacrifício, mas isso tem limites, entende? Isso tem limites. E hoje a manutenção dos sindicatos depende essencialmente do interesse dos empregados, porque esse é um outro aspecto. Porque assim, se criou um problema, e isso é algo que é um preço que se paga por uma estrutura sindical que prescindia da participação das pessoas. Porque assim, a estrutura original da CLT, quando criou os sindicatos, ela prescindia inteiramente da participação do sindicato. Por quê? Porque, primeiro, o sindicato tinha o monopólio da contratação coletiva. Tem até hoje. Só o sindicato dos jornalistas pode contratar em nome dos jornalistas do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é meu, ninguém vai mexer. Segundo, com o imposto sindical, eu não precisava ter sócio. Sim. Porque eu tinha uma receita fixa, permanente, e que não precisava de ninguém. Até era melhor não ter sócio, porque eu conseguia controlar o sindicato sem ninguém, sem precisar ter aquela monteira de gente associada. E terceiro, tinha o dissídio coletivo. Eu não precisava de mobilização nenhuma, porque o tribunal julgava. Então era um mundo muito confortável, entende? Em que tu não precisava fazer nada, tu tinha a negociação garantida, tu tinha o resultado da negociação coletiva. Então isso acabou criando, nas categorias e nas diretorias, um sistema de acomodação, onde assim, aparentemente era como se fosse natural. Tu ter um sindicato é como ter oxigênio, é como ter água, como fosse uma coisa natural, quando não. Na verdade, o sindicato é mantido pelos interessados. E hoje, com a extinção da obrigatoriedade do imposto sindical, se criou um desafio imenso. Porque, evidentemente, que a reforma foi feita no sentido de esvaziar os sindicatos. O movimento foi muito claro. Joga o negociado acima do legislado e enfraquece os sindicatos. Com qual objetivo? De fazer normas coletivas cada vez piores para prejudicar os empregados. Isso é cristalino, é um desenho assim, que é visível para todos. Não, e até em relação a isso, eu concordo contigo que é, sim, um trabalho lento e gradual, e é um compromisso muito da nossa gestão, essa aproximação, que nós criamos, inclusive, um grupo de trabalho do núcleo de comunicação, onde se pensou em ações específicas, onde esse podcast é uma das ações, a criação do novo site, que oferece mais serviços
para os jornalistas, associado ou não, para Perfeito. consultas, né? O próprio WhatsApp, que o cara do interior aproveita, manda uma pergunta ali, além dos serviços tradicionais de e-mail, que sempre, né, nós já tínhamos há muito tempo, e a gente sente uma movimentação de questionamentos, às vezes de denúncias, às vezes a pessoa só quer uma pequena dúvida, uma orientação jurídica, quantas eu te encaminho em Sim, geral, que eu várias, recebo aqui, né? Porque a pessoa faz esse caminho, ela vem aqui através dessas outras ferramentas, né? E tanto que a grande mudança, na minha opinião, é o quanto estávamos acomodados a título de comunicação dentro do sindicato e como estamos trabalhando hoje. E que é o primeiro degrau de muitos que a gente ainda quer subir, né? Mas eu acho que já existe essa diferença. O site novo, ele contempla muitas coisas que nós não tínhamos. Estava paradinho, estava estagnado, É isso que eu dizia, assim, a questão das dificuldades, elas efetivamente, esses mesmos, digamos, ferramentas que nos criam dificuldades, nos abrem espaço. Sim. Isso a questão é um tema importante. E tem um assunto em relação à contribuição que às vezes eu me chateio, assim, que as pessoas acham absolutamente natural se beneficiarem de um trabalho para o qual eles não contribuem. Sim. Entende? Eu acho muito estranho isso. Entende? Assim, a gente se mata trabalhando para fazer a negociação. Cara, se a categoria se der conta... Nós estamos trabalhando nessa negociação desde o final do ano passado. Exatamente. Verdade. Sabe? Nós estamos desde o final do ano passado trabalhando em um trabalho duro, praticamente semanal. Sim. Sabe? E isso... Semanal que a gente se reúne, porque em casa, depois, Sim, ou tu no sim, escritório, a gente fica pensando em fica cima, trocando trabalhando em isso, cima. Falar, se for contar as nossas reuniões online durante todo esse Nossa! É. Mas assim, então, assim, é um trabalho super pesado e as pessoas parecem Não que vale. acham absolutamente natural, que não precisam contribuir para isso. Entendeu? Aí tu faz um acordo, sofre, como diz a Viviane, que são criticados porque o acordo foi assim, não assado. é bom. Só que o cara não fez nada, o cara não foi na assembleia, o cara não contribuiu, o cara não ajudou em nada, e daí na hora de receber, recebe. Como assim? E recebe e acha que não tá bom. Sim, óbvio que vai reclamar, mas o engraçado de tudo, ou nem tão engraçado assim, é um aspecto meio ético de entender certo. Tu te beneficiar de alguma coisa que tu não contribui. Mas como assim? Eu ia ficar com vergonha, entendeu? Estou me valendo de trabalho de terceiros que estão lá se esforçando e tal, e não faço nada para ajudar, nem ao menos para contribuir. Não é, vamos dizer, não é nenhuma fortuna Não. que vai levar É uma alguém à refeição no falência. mês. Exatamente. Não, é isso, Refeição foi- baratinha ainda. Não, mas esse é um tema que tem que ser conversado, entende? Porque isso que eu tinha levantado antes. Desde 1941 que o sistema era esse, entende? De imposto sindical, de dissídio coletivo. Então, assim, foi se criando uma cultura de que não precisa fazer nada, que o sindicato está ali e vai viver sozinho, sem a participação de ninguém. E isso é falso. Com certeza. Isso é falso. Com E certeza. nos dias de hoje, impossível. Ah, Não só é falso, Não como é sobrevive, né? impossível, Não exatamente. sobrevive. Tem sindicatos, eu já li a respeito disso, que já tentaram fazer, tipo assim, como o combinado, né, o acordar vale mais que o legislado, é que já se fez assim, tipo, então, assim, o que o sindicato contrata junto ao emprego vale para quem é filiado. Os outros negociam direto, na ilusão de que vão conseguir negociar alguma coisa. Não, isso talvez não seja a melhor solução. A melhor Não, solução, claro que não, né? obviamente, seria que as pessoas entendessem a importância de Isso é fundamental. contribuir. Porque isso assim, até do ponto de vista ético, eu já não entro nem na questão ideológica, nem do nada assim. Do ponto de vista ético, tu te beneficiar do trabalho de alguém que está se esforçando, porque se não pagar, não contribuir, não fazer nada. E Sabe, de isso quem aí- está trabalhando sem receber nada, Exatamente. porque é trabalho voluntário. Né? Então, é mais ainda, quer dizer, tem pessoas que se dedicam, arriscam os seus postos de trabalho, né? Porque enquanto elas estão no sindicato, ok, depois. exatamente. Né? Elas estão arriscando ficarem depois desempregadas por uma luta que é de todos. Não, é isso. E essa questão temporal também. Assim, ó. Pensar que nós estamos agora em junho, mas nós estamos trabalhando nisso desde outubro. Nossa. Entende? Praticamente se termina uma e começa a outra, né? A verdade basicamente é. é isso, porque a gente A gente termina- respira uns 2 meses e já começa de Aí novo. tem que avaliar o que aconteceu, onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, o que, que E a aí gente já pode melhorar começa. do ano É do bem outro. Já recomeça. É isso. Entende? E esse recolher
digamos assim, das vontades dos jornalistas é super importante. É por isso que eu digo assim, a participação é fundamental, porque assim, é muito mais fácil a gente, por uma mesa, negociar uma coisa que é uma reivindicação real das pessoas do que coisas que a gente acha que talvez venha a ser. Exatamente. Verdade. Entende? Então, assim, é absolutamente importante para eles que participem, entende? Que as pessoas que não se dão conta, muitas vezes, de que, às vezes, uma coisa que é uma necessidade deles, é só ele dizer assim, olha, eu preciso do Vale Alimentação. Isso não significa que nós vamos conseguir o Vale Alimentação na negociação, mas a gente sabe que isso é uma coisa que é importante para a categoria, que ela efetivamente quer, e nós vamos levar isso com a força possível para uma mesa de negociação. Outra coisa é simplesmente estar lá escrito, porque está lá o plano de saúde, mas que ninguém dá bola para isso. É importante que a gente consiga valorar, a diretoria e os seus assessores consigam valorar o que é realmente importante. Isso a gente só consegue fazer a partir das informações que se obtém da categoria, com a participação deles, seja por assembleia, seja por reuniões setoriais, seja por conversas. Acho que se fez um trabalho interessante esse ano. Sim. Assim, se começou um trabalho muito lá atrás, se levantou reivindicações de bastante tempo. Acho que tem uma pauta consistente esse ano. Se a categoria vai enxergar isso ou não é uma outra discussão. É o nosso próximo desafio, depois de passar. Isso sim, esse é o próximo. Mas eu acho que a gente tem uma pauta consistente, acho que a gente tem uma pauta que dialoga com as necessidades da nossa categoria. Por isso que eu digo, eu não sou um otimista assim, de que vão resolver todos os problemas, mas eu percebo a possibilidade de uma negociação mais interessante. Eu não estou aqui prometendo resultado, não se trata disso. Sim, é uma Sim. negociação. É o processo de negociação onde a gente vai, digamos, melhor armado. Melhor armado não é o termo, porque nós vamos fazer, mas assim, nós vamos com melhores condições de travar um debate com começo, meio e fim. Assim. Então, sobre esse aspecto, eu estou otimista. É óbvio que a gente sabe que circunstâncias econômicas, e aí vem uma outra discussão, realidade do setor, então, por aí vai. Ok. Porto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vamos seguir na luta, né? Na luta. Já faz parte, né, da nossa Vamos ver se a gente turma, faz né? um programa depois para fazer a avaliação de como é que foi a negociação. Excelente, Vamos, já está combinado. Isso Já é um está negócio combinado. pronto, então, É as pessoas verdade, é bem legal. verdade. É Tá, e daí o verdade. que aconteceu? Porque eles só recebem lá, o reajuste foi de 5%. Tá, e acabou. Perfeito. É isso aí, perfeito. compromisso firmado. Compromisso. Quando Beleza. terminar, a gente volta aqui Isso. Pra e contar. conta como é que foi. acho que E quem sim. sabe, né, o pessoal que está nos assistindo, né, nos ouvindo, resolva vir aqui, né, fazer participar, parte, né? fazer parte, né? Pertinho, Tchau, pertinho. É isso. pessoal. Obrigada. Obrigada, Valeu, Bruno. abraço.